E a gente fala agora sobre a pesquisa do Instituto Paraná divulgada nesta terça-feira a respeito da disputa presidencial de 2026. No primeiro cenário da estimulada, Jair Bolsonaro, que está inelegível, aparece numericamente à frente de Lula. O ex-presidente tem 36% das intenções, ante 33,8% do petista. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Está aí o slide na tela. Bolsonaro 36, Lula 33,8, Ciro Gomes 7,7, Gustavo Lima, cantor sertanejo 5,1, Ronaldo Caiado, governador de Goiás 2,7, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul 2,7 e Helder Barbalho 1,1%. Agora vamos ao segundo slide com a Michelle Bolsonaro no lugar de Jair. Tá aí o Lula com 34,1%, Michelle Bolsonaro 27,2%, Ciro Gomes 9%, Gustavo Lima 8,7%, o Ronaldo Caiado 4,7%, Eduardo Leite 3,1%, Helder Barbalho 1,3%. E o terceiro slide traz Tarcísio de Freitas no lugar de Michelle Bolsonaro. Então o Lula aparece com 34,1%, Tarcísio com 21,9%. E aí é sempre necessário fazer toda aquela reflexão que eu fiz, aliás, foi no caso da pesquisa Genial Quest, que saiu umas semanas atrás. Eu publiquei um artigo no Antagonista. Quem entrar na minha coluna lá no portal vai ver toda a reflexão sobre esses números. O Tarcísio de Freitas é menos conhecido nacionalmente. Então é tudo que precisa ser levado em consideração. Jair Bolsonaro, como ocupou a presidência durante 4 anos, ele é mais conhecido nacionalmente. No entanto, o Jair Bolsonaro tem mais rejeição, assim como o Lula. Tem uma rejeição muito alta, né? Na Quest, a do Bolsonaro estava mais alta do que a do Lula, e eu mostrei, olha, por que o Lula gosta de ter o Bolsonaro como rival. O Tarcísio, ele pontua menos nesse momento, mas ele tem uma rejeição bem menor do que a do Bolsonaro e é bem menos conhecido nacionalmente, o que torna possível um crescimento dele em caso de ele ser o escolhido para ser o opositor ao Lula na campanha de 2026. Então é essa matemática aí que está sendo feita. Gustavo Lima 11%, Ciro Gomes 10%, Ronaldo Caiado 4,1%, Eduardo Leite 2,8%, Helder Barbalho 1,3%. Ainda tem o quarto slide, dá para mostrar rapidinho antes do primeiro intervalo, depois a gente já volta analisando. Pode colocar aí na tela, Tarcísio 23,9%, Fernando Haddad 18,9%, sem o Lula e sem o Bolsonaro, evidentemente. Ciro Gomes em terceiro 16,7%, Gustavo Lima 12,4%, Caiado 4,2%, Leite 3,8%, Barbalho 1,3%. Bom, a gente estava mostrando aqui o resultado da pesquisa do Instituto Paraná, que é muitas vezes criticado por dar mais pontos do que Jair Bolsonaro teria, etc. É claro que a gente só sabe o resultado na época da eleição. Mas essa é a foto que cada instituto faz do momento, cada um faz o seu juízo sobre o respectivo instituto. Tem um quinto slide ainda, que a gente não mostrou no primeiro bloco, que tem Michelle Bolsonaro e Fernando Haddad como possíveis candidatos. Vamos colocar na tela, produção? Tá aí, a Michelle fica na frente com 30,2%, Fernando Haddad 18,8%, Ciro Gomes 15,4%, Gustavo Lima 9,5%, Ronaldo Caiado 4,6%, Eduardo Leite 4,2%, Helder Barbalho 1,3%. Todos esses slides, eles mostram, claro que tem muitos aspectos aí a serem abordados, mas aquilo que já fala há muito tempo e a gente já repetiu nesse programa, que o Lula nunca deixou crescer à sombra dele qualquer liderança dentro do partido. Vocês vejam como Haddad fica mal competindo com a esposa do Jair Bolsonaro. Então o PT não tem outra liderança para apresentar que pontue tão bem, que tenha uma rejeição baixa, mesmo que não seja tão conhecida nacionalmente, que tem um grande potencial de crescimento nesse momento. Teria que construir isso com muita dedicação e num cenário bastante complicado, né? Porque como é que vai mudar as narrativas tradicionais do partido que não estão pegando bem, estão gerando uma queda de popularidade do Lula. Então o Lula, ele sempre se preocupou mais com ele mesmo. Então tende a ser o candidato à reeleição. No entanto, já apresentou aí recentemente problemas de saúde, há quem questione como é que ele vai chegar na corrida de 2026 e se ele vai mesmo querer arriscar uma eventual derrota aí já próximo dos 80 anos, né? A gente separou também a pesquisa espontânea, que os nomes dos potenciais candidatos não são apresentados aos entrevistados. Pode colocar na tela, produção? Pesquisa espontânea, quando se pergunta
para o candidato em quem ele votaria sem apresentar uma lista com os potenciais candidatos. A produção está separando aí os slides e em seguida a gente vai mostrar também os das simulações de segundo turno. Olha aí a espontânea, evidentemente ela privilegia aqueles que são mais conhecidos nacionalmente, são aqueles nomes que primeiro vêm à cabeça dos entrevistados. Então, o Lula aparece com 19%, Jair Bolsonaro 17,6%. Olha que na espontânea o Lula fica numericamente à frente do Bolsonaro. Tarcísio de Freitas 1,3%, Ciro 1,2%, Michele 0,7%, Gustavo Lima 0,4%, Caiado 0,3%, Ratinho Júnior, governador do Paraná 0,2%, Helder Barbalho 0,1%, e outros nomes citados somam 1,1%. Agora vamos às simulações de segundo turno. Pode colocar o primeiro slide na tela com a disputa entre Lula e Bolsonaro. Jair Bolsonaro ficaria hoje com 45,1%, Lula com 40,2%. Qual era a margem de erro, produção? Se puder lembrar aí para mim, era 2,2%, não é isso? Aí daria 4,4%, mesmo assim. Pois o Bolsonaro está na frente do Lula fora da margem de erro, portanto, nessa especulação aí sobre o segundo turno, né, nessa situação eleitoral, nessa medição de como seria se fosse hoje, de acordo com esse instituto. Vamos para as próximas simulações de segundo turno. Michele Bolsonaro 42,9%, Lula 40,5%. Olha que o Lula está perdendo até para Michele, mas nesse caso empate técnico, está dentro da margem de erro. Próximo slide. Lula contra Tarcísio de Freitas. Nesse momento, o Lula numericamente à frente, com 41,1%, Tarcísio de Freitas 40,8%, portanto, tecnicamente estão empatados. Lembrando que o Lula é muito mais conhecido nacionalmente do que o Tarcísio, quer dizer, o Tarcísio tem um potencial de crescimento e o Lula tem uma rejeição alta. Então é assim que a gente analisa números, independentemente dos nomes dos envolvidos, tá? Isso é assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim em qualquer outro lugar. É claro que aquele que é menos conhecido, ele tem que se tornar conhecido ganhando a simpatia do eleitorado que não o conhecia antes. E ao se tornar mais conhecido, portanto, ele tem que evitar uma rejeição. Então tem todo um cálculo. Você tem o potencial ali de crescimento, ao mesmo tempo você tem um potencial de rejeição. Então isso precisa ser bem administrado, precisa ter uma performance boa do candidato, apresentando políticas públicas de qualidade, tendo carisma, tendo os outros elementos que a gente sabe que pesam. Agora, tem figuras que já são muito conhecidas e a gente já sabe que tem uma rejeição bastante alta, que é o caso do Lula. E aí varia a pontuação dele conforme o candidato com quem ele vai disputar. E o último slide que a gente separou era esse mesmo, né? Então mostramos todos os slides e agora vamos às análises. Duda Teixeira, o que você destaca? Bom, esses cenários de segundo turno mostram que a próxima eleição está mais para a direita do que para a esquerda. A gente tem o Bolsonaro ganhando do Lula e a Michele Bolsonaro ganhando do Lula. E o Tarcísio ali quase empatado, sendo que o Tarcísio, como você falou, não faz ainda, não é um nome conhecido nacionalmente, não começou uma campanha dizendo o que ele tem a oferecer para o Brasil como um todo, né? A gente, aqui em São Paulo, a gente sabe mais sobre o Tarcísio, mas o Tarcísio, se ele se lançar para a presidência, ele vai começar a falar, olha, eu tenho aqui um projeto para reduzir a criminalidade no Brasil, ou para reduzir a corrupção, né? Ele começa a se vender, coisa que ainda não aconteceu. Me chama a atenção, as outras de primeiro turno são mais ali para ver se existem outros nomes na direita ou na esquerda que possam ser competitivos. E aí, na esquerda, a gente vê que, além do Lula, não tem ninguém, né? O Haddad, realmente, ele não vai bem, e isso porque, primeiro, o Lula não passa a bola para ele e, quando passa a responsabilidade, é para ele se bater, né? Ele se dá mal, né? Agora, por exemplo, a gente vai ver o Haddad tentando reduzir corte de custos e o Lula não deixando, né? Aumentando os gastos, aumentando o crédito, tudo isso o Lula já falou. E provavelmente, possivelmente até aumentando a isenção de imposto de renda para R$5.000, o que de fato vai acabar com qualquer tentativa do Haddad de equilibrar as contas públicas. E do lado da direita, a gente tem a Michele Bolsonaro como uma opção ao Bolsonaro. É interessante esse número porque mostra que ela carrega, né, o sobrenome Bolsonaro, tem uma transferência de voto aí.
E imagino, Felipe, que muita gente pensa em votar na Michelle pensando que a Michelle na presidência, o Bolsonaro poderia ser um presidente com uma iminência parda, né? Ele, aliás, já falou também que continuaria na Casa Civil. E me surpreende também a boa aprovação ali do Gustavo Lima, né? Ele que começou a falar de política só muito recentemente e consegue aparecer muito bem nessas pesquisas. É um cara conhecido nacionalmente, mas é um cara que é conhecido mais como um cantor e não como um político. Ainda assim, aparece muito bem, o que é interessante notar. Lembrando que a Michelle também é conhecida nacionalmente, foram 4 anos aí como primeira-dama, além de levar o sobrenome do Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Ricardo Kertzmann, o que você destaca nessa pesquisa que, como o Duda enfatizou, mostra um desgaste do Lula? É claro que a gente está aqui falando de um presidente de 3 mandatos de um partido com 5 mandatos presidenciais. Então é alguém que tem uma base, é alguém que teve uma máquina de propaganda na mão durante muito tempo e ainda tem, e claro, aparece na frente diversos candidatos, mas já está numa situação mais delicada do que já esteve antes, quer dizer, é uma popularidade que caiu nos últimos meses, pelo menos. Felipe, esses dados dessa pesquisa só reforçam o que as últimas já mostraram. E de igual sorte, como você acabou de falar, se trata de um presidente em seu mandato e de um que está no 16º ano, nos 22 ou 23 anos, há também essa chamada fadiga de material. Porque é claro e notório que ao longo desses mais de 15 anos, desses 16 anos, o país não progrediu, ou pelo menos não progrediu na medida em que se esperava dessas gestões. Fica muito claro também que se o PT continua tendo força para sempre chegar a um segundo turno, isso fica sempre demonstrado, sempre reforçado por aquela velha e real teoria dos 3 terços. 1/3 vai estar sempre de alguma forma associado ao petismo, 1/3 do eleitorado vai estar sempre contrário ao petismo, e o outro terço é o que decide as eleições no segundo turno. Então, se esse terço continua sendo suficiente para levar o próprio Lula, ou até mesmo o Fernando Haddad, isso a gente acompanhou isso em 2022, levar um candidato apoiado pelo Lula, se não for ele, ao segundo turno, fica claro também que neste segundo turno, a chance, esses são os dados atuais, a gente não sabe o dia de amanhã, mas de acordo com o que a gente tem visto, a chance de uma derrota do lulopetismo é muito grande. Esse é um ponto que fica muito claro. O segundo é que, apesar de tudo, o bolsonarismo, e eu sempre faço questão de alertar para que não se confunda bolsonarismo com direita, com liberalismo, enfim. Bolsonarismo são aquelas pessoas que gostam do presidente Bolsonaro, que militam em favor do presidente Bolsonaro. O bolsonarismo é muito forte ainda, apesar de tudo, porque ou testado o nome dele ou o nome da esposa dele, os resultados são muito bons. E o terceiro ponto, que é muito importante, Felipe, é que 52% da população, isso reforça a tendência das demais pesquisas, 52% da população não tem candidato preferido ainda. Isso deixa um campo aberto a uma alternativa que eu espero que surja, porque tanto o lulopetismo quanto o bolsonarismo, para mim, fica muito claro que não são capazes de fazer frente às necessidades do Brasil. Que o antilulismo é muito forte e o antibolsonarismo também é muito forte. Então, essa rejeição ao outro lado acaba inflando os números de Lula e de Bolsonaro, porque as pessoas conhecem aquelas figuras nacionalmente e elas escolhem uma contra a outra. Agora, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos anos para mexer ainda mais nesse tabuleiro. Então, há pessoas que não são da base mais fiel do Bolsonaro, assim como da base mais fiel do Lula, mas que acrescentam uns pontinhos ali quando veem qual é o outro candidato que está disputando. Ainda falando sobre 2026, Tarcísio de Freitas voltou a dizer que não pretende concorrer à presidência da República na próxima eleição. O governador disse o seguinte à Folha, após o jornal publicar uma matéria que diz que ele tem dito a aliados que pode disputar o Planalto em 2026 se Bolsonaro quiser. Aspas para o Tarcísio. Não tenho falado com ninguém, não sou candidato, não tenho interesse e as pessoas próximas devem falar pelos seus próprios interesses. Não serei candidato. Fecho aspas.
Doutor Teixeira, Tarcísio dizendo aí que não será candidato. A gente já viu um monte de gente dizer que não será candidato e em cima da hora dizer que sim. Por quê? Isso acontece geralmente porque muita gente não quer ser vidraça, como se diz até no jargão político, antes do período eleitoral. Então o sujeito segura a candidatura até o fim para não ser atacado pelos potenciais rivais antes da hora. A gente conhece bem já essa estratégia do Tarcísio. Ele vai dizer publicamente, em entrevista para jornalistas, que não é candidato, mas ele está aguardando aquele último momento de 2026, onde o Bolsonaro vai indicar algum nome, muito provavelmente o nome dele, né? Ele está aparecendo bem nas campanhas. Quer dizer, é claro que o Bolsonaro também já deu mostras ali de pensar na Michelle Bolsonaro ou no Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro a gente conhece também, é um cara que preza muito a família, né? Mas a conta do Tarcísio é que se ele se lança agora, ele não ganha nada e tem muito a perder, né? Ele vira vidraça, como você falou, e um lançamento agora da campanha dele também enfraqueceria o Bolsonaro no momento em que o Bolsonaro está desesperado procurando apoio no momento em que está vindo uma denúncia pela PGR. Então, o Bolsonaro quer preservar um pouco de apoio em volta dele nesse momento. Se o Tarcísio sai, todo mundo abandona o Bolsonaro e se aproxima do Tarcísio. Então, o Tarcísio está sendo muito esperto. E ele vira vidraça, inclusive, da família Bolsonaro. Da família Bolsonaro. Então, ele está sendo muito esperto de segurar o momento, não pede nada em sair antes, só tem a ganhar se esperar. Ricardo Kertzmann, Bolsonaro preocupado, evidentemente, em escapar da cadeia e quer usar o seu capital eleitoral como força nesse processo, para que todos pensem duas vezes em caso de voto, de decisão, de qualquer coisa contra ele. Ele quer dizer que, olha, o povo está do lado dele, se mexerem com ele, né? Enfim, ele quer usar isso como um instrumento de pressão nesse momento e não quer que ninguém atrapalhe ele no campo fora do petismo. Porque, na visão dele, Felipe, enquanto ele se mantiver no jogo, se mantiver no páreo, uma pesquisa como essa que saiu, ele crê que isso reforça a condição que ele possa ter adiante de ser, de alguma forma, anistiado, mudarem a lei, enfim, ele tem essa esperança, ainda que todo mundo saiba que isso é praticamente impossível de ocorrer. Mas é óbvio que quando ele se mantém competitivo, isso joga em seu favor. No caso específico do governador Tarcísio, a posição dele é muito cômoda, né? Porque se ele quiser se manter como governador de São Paulo, disputar a reeleição, ele concorre com enorme chance de sucesso. É um governador muito bem avaliado, é governador do maior estado do país, do mais rico, do maior orçamento do Brasil depois da própria União. Ou seja, a situação dele é muito cômoda. Não tem rival interno, não tem disputa dentro de São Paulo, ninguém faz frente a ele. Ele pode aguardar até os 49 minutos do segundo tempo e depois do VAR, viu, Felipe? Para poder tomar uma decisão.